a veracidade do Novo Testamento, que tem como seu principal personagem Jesus Cristo, que muitos ateus refutam dizendo que ele jamais existiu, ou se existiu, ele era apenas um lunático que leu muito as antigas escrituras e achou que realmente ele era o Messias Salvador predito pelos antigos profetas do Velho Testamento. Você sabe que durante toda a história mundial já tivemos muitos homens que se diziam ser o Messias, e até mesmo nos dias de hoje. Temos aqui no Brasil o famoso e até cômico Henri Cristo. Henri Cristo, que se diz ser a reencarnação de Jesus Cristo. Henri é o líder da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, sediada no Gama, região administrativa do Distrito Federal. Outro que até há pouco tempo se dizia ser Cristo era José de Luiz Miranda, o polêmico e também famoso Jesus Cristo Homem, que fundou a Igreja Crescendo em Graça e dizia para seus fiéis tatuarem o número 666, o número da besta, no corpo, pois era um número de sorte e prosperidade. Ele também dizia ser Jesus Cristo, reencarnado e que jamais iria morrer. José de Luiz Miranda morreu de ataque cardíaco no dia 8 de agosto de 2013 na cidade de Miami e seus seguidores ficaram desapontados. Então, diante desses fatos e de tantos outros homens que no passado se diziam ser o Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade, como podemos afirmar que Jesus, que viveu e cresceu em Nazaré, em Israel, era de fato o verdadeiro Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado? Muitos céticos dizem que os evangelhos foram muito mexidos e remexidos na Idade Média pelo primeiro imperador, o católico Constantino. Para entender a história de Constantino, imperador, nós temos que voltar no tempo e ir até precisamente no ano 64, bem antes de Constantino. Em 64, Nero era o imperador de Roma. Nero incendiou Roma porque tinha a intenção de abrir espaço no centro da cidade e construir, veja só, um castelo banhado a ouro, bem no centro de Roma. Logo após o incêndio, Nero acusou os cristãos de ter colocado fogo em Roma e resolveu sentenciá-los à morte. Nero mandou matar muitos cristãos e entre eles estavam o apóstolo Paulo e Pedro, que eram os líderes da igreja cristã primitiva na época. Nero odiava a ideia do cristianismo e era adorador do Deus Sol e queria que os romanos também o adorassem. Voltando ao tempo novamente do imperador Constantino, mais precisamente no ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino foi o responsável pelas mudanças nas datas cristãs para conjuminar com as datas dos feriados pagãos do Deus Sol dos romanos. Constantino, como era político, queria dar liberdade também aos cristãos de professar sua fé, com a intenção de ter a maioria ao seu lado, ou seja, os romanos e os cristãos. Por não ter nenhuma cultura teológica e ainda por cima ser analfabeto, Constantino resolveu chamar Licínio, que era uma espécie de co-imperador romano, para chegarem a um consenso de quais os evangelhos que falavam da vida de Cristo seriam acrescentados na Bíblia da Igreja Romana. No ano 313, Constantino e Licínio assinaram o Edito de Milão, no qual se concedia aos cristãos a liberdade de culto e direito a privilégios iguais à religião pagã do Deus Sol dos romanos. Os cristãos formaram comunidades locais denominadas igrejas, sob a autoridade pastoral de um bispo. O bispo de Roma, sucessor do apóstolo Pedro, exercia o primado sobre todas as igrejas. Como você pode notar, apesar de intenções políticas, apesar de Constantino mexer nas datas, e tentando agradar romanos e cristãos, ele mudou as datas realmente para conjuminar com as datas dos feriados pagãos, mas não mexeu no conteúdo dos evangelhos. Os evangelhos que hoje a gente conhece aqui na Bíblia, não foram mexidos, eles ficaram preservados e sem nenhuma alteração histórica. O que muda apenas é a forma de tradução do hebraico e aramaico originais, porque muitos estudiosos cristãos traduziram a Bíblia para diversas línguas, povos e nações, mas mesmo assim todos os detalhes históricos e frases ditas por seus autores foram totalmente preservados, sem nenhuma adulteração dos pergaminhos originais. Ok, mas mesmo assim, como ter certeza então da divindade de Jesus Cristo e o principal, como ter certeza que ele realmente ressuscitou? Você como eu sabemos que a história
não podemos levar ao laboratório e repetir o processo, né? Ou seja, a forma como tratamos a história, ela é muito diferente. Se eu olho, por exemplo, um documento, né, e me dizem que aquele documento é uma prova histórica, então eu tenho que perceber, em primeiro lugar, acima de tudo, como ele foi redigido. Eu tenho que olhar esse documento muito bem, né, e ver como ele foi redigido. Como uma forma, de repente, de propaganda, para tentar convencer o leitor de que aquilo que está escrito foi verdade, ou ele foi redigido sem nenhuma propaganda, somente contando a verdade dos fatos, sem querer enganar o leitor. Então a gente tem que ver e analisar aquele documento histórico pela forma como foi redigido, para dar credibilidade ou não. No caso dos evangelhos, os evangelhos contam com detalhes, inclusive, do que Jesus disse, a sua divindade, o seu ministério e até mesmo a sua morte e ressurreição, no qual esses apóstolos viram, viveram e presenciaram, ou seja, eles foram testemunhas. Então, para analisarmos isso, temos que também estudar a história de Israel nos tempos de Jesus, os costumes da época, a religiosidade dos israelitas, os conceitos de lei que a religião judaica mantinha veemente com o propósito de ser seguida em todos os seus aspectos. Bom, vamos analisar o seguinte, preste bastante atenção. Em primeiro lugar, nos evangelhos estão escritos que as primeiras pessoas a verem Jesus depois de ressuscitado no terceiro dia foram as mulheres. Aqui já tem um dado muito interessante, porque pelas leis de Israel da época, o depoimento de uma mulher não era válido. Ou seja, se os apóstolos que redigiram os textos da Bíblia quisessem vender uma teoria ou fazer de repente uma propaganda, eles diriam que quem viu primeiro Jesus ressuscitado não seriam as mulheres, e sim os homens. Outro fato interessante é eles terem dito que Jesus ressuscitou no terceiro dia, porque para o judeu, até o segundo dia, você poderia ter um coma e voltar. O interessante é que Jesus ressuscita no terceiro dia, ou seja, ele realmente estava morto. Outro detalhe era os apóstolos sustentarem o fato de que Jesus ressuscitou. Essa palavra ressuscitar era incabível e inaceitável para os judeus daquela época. Mas um fato importantíssimo também, acima de tudo, é o que os apóstolos e os seguidores de Cristo ganharam com tudo isso. É porque nenhum deles, depois da morte de Jesus, voltou atrás. Todos eles, tirando Judas Iscariotes, que o traiu, continuaram contando a mesma história até o fim. Você há de convir comigo que quando uma pessoa dá um testemunho, né, uma pessoa vendida, né, por exemplo, às vezes por um político ou coisa assim, né, ela vai dar aquele testemunho para tentar ganhar alguma coisa com isso. Então eu pergunto, o que é que os apóstolos e seguidores de Jesus ganharam naquela época para continuar, né, com a mesma história, ou com a mesma farsa até o fim? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né, como a gente já até falou. Paulo foi decapitado em Roma por volta do ano 64 durante o reinado de Nero. Depois de ser preso, logicamente também de várias vezes, né, como a gente vê na própria Bíblia, né, como a gente lê na própria Bíblia. E aí continuou ainda convertendo as pessoas, os cristãos, teve coragem de ir até Roma converter os cristãos de lá também. Então, quanto tempo durou a mentira? Pois eles não ganharam nada, somente perseguição. Então, como diz o teólogo Rodrigo Silva, né, das duas uma, ou esses caras eram muito malucos, ou ficaram tão extasiados com aquilo que viram e ouviram sobre Jesus que preferiram morrer, ao invés de negar o depoimento que eles davam. Se fosse uma mentira, eles teriam pulado fora. Ninguém ia ficar com Jesus até o final. Pode ter certeza disso. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram e alguns até morreram, dizendo que era verdade. A história está aí. Até hoje, inclusive, nem a modernidade conseguiu apagar essa brilhante história da ressurreição de Jesus Cristo. E outro fato importante também são os escritores da época de Jesus, sendo que muitos deles nem eram cristãos, mas como Jesus chamou tanta atenção naquele momento histórico, né, eles também escreveram trechos fora da Bíblia, dando uma maior certeza da existência de Jesus e também da sua ressurreição. O mais antigo deles foi escrito por Flávio Josefo, que por muitos anos trabalhou como escrivão acompanhante das milícias romanas, de Tito e Vespasiano. Escrevendo por volta do ano 90 da nossa era, Josefo declarou o seguinte: pois nesse tempo surgiu Jesus, um homem sábio,
que talvez seja mais que um homem, era capaz de realizar coisas extraordinárias. Ele arrastou para si muitos judeus e muitos gregos, e era considerado o Messias. Embora Pilatos, por acusações de nossos chefes, o condenassem à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito por ele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, chamada assim por referência a ele, não cessou de existir. Esse texto é tão extraordinário que muitos julgaram que não poderia ser verdadeiro, que seria uma cópia escrita por um cristão. Porém, estudos mais avançados em papirologia, ou seja, estudos de antigos manuscritos, demonstram que ele faz parte de todas as mais antigas cópias manuscritas que temos dos escritos de Flávio Joséfo, o que reforça bastante a autenticidade de seu conteúdo. Só para você ter uma ideia da autenticidade desse texto, nós temos inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, que contém esse mesmo trecho. Outro ponto importante para acrescentar é que Flávio Joséfo era judeu, praticante do judaísmo, ou seja, ele não era seguidor de Cristo, mas mesmo assim, nesse manuscrito declara que Jesus era considerado o Messias. E na continuação do texto, ele diz também que Jesus era capaz de realizar obras extraordinárias, deixando assim um claro indício dos milagres de Jesus. O mais incrível nesse manuscrito de Flávio Joséfo é que ele chega a suspeitar que Jesus fosse mais que um mero homem. Esse texto, vindo do círculo de pessoas que não faziam parte dos seguidores de Cristo, torna-se muito valioso, pois Joséfo não teria razão nenhuma para fazer essas declarações a respeito de um simples carpinteiro, a menos que houvesse, lógico, testemunhas oculares acerca dos milagres que Jesus fazia. E outro texto também de Joséfo faz uma segunda menção, dando a entender que ele era considerado o Messias dos judeus. Falando do golpe de Estado promovido pelo sumo sacerdote Anã após a morte de Festo, Joséfo diz que o sumo sacerdote convocou uma assembleia de juízes e colocou diante deles o irmão de Jesus, que é considerado o Messias. Seu irmão se chamava Tiago, e com ele havia alguns outros. A estes, Anã acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Anã é uma forma grega de transcrever o nome Anás, que junto com outro sacerdote Caifás promoveu o julgamento contra Jesus, conforme está escrito na Bíblia. Dentro do Império Romano também houve manuscritos falando a respeito de Jesus. O historiador Tácito, que viveu por volta do final do primeiro século e início do segundo, escreveu com detalhes o famoso incêndio de Roma, ocorrido em 64. Esse historiador fala da perseguição de Nero aos cristãos e menciona também o nome de Cristo. Veja só. Nenhum esforço humano, nem o poder do império fazia cessar que o incêndio de Roma havia sido mandado. Por isso, com vistas a abafar o rumor, Nero apresentou como culpados e condenou à tortura todas as pessoas odiadas por sua própria torpeza, que o povo chamava de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos o entregou à morte. Nesse manuscrito romano, o historiador Tácito não demonstra nenhuma simpatia por Jesus Cristo, mas confirma a sua existência e de uma multidão de seguidores de Cristo. Um outro escritor romano que viveu na mesma época de Tácito faz também referência a Jesus Cristo. O seu nome é Suetônio e ele foi contratado como biógrafo oficial do Império Romano. No seu primeiro livro, ele comenta a expulsão dos judeus de Roma por volta do ano 49, durante o reinado de Cláudio. Ali, ele comenta uma estreita ligação entre alguns judeus e um certo homem chamado Cristo. Esses são apenas uns poucos exemplos de menção de Jesus Cristo fora da Bíblia. Isso prova a existência de Jesus Cristo na história. Então vamos parar para pensar. Sabendo que sempre os seres humanos sustentam uma história fantasiosa somente se ganhar alguma coisa em troca, eu pergunto mais uma vez a você que está assistindo o vídeo: o que os autores Mateus, Marcos, Lucas e João ganharam com a história de Jesus? Fama? Poder? Pelo contrário, desonra e humilhação.
Por que então criar uma história mentirosa e estar disposto a morrer por ela, se a mesma não lhe traria ganho algum? Se fosse apenas um autor de toda a história, nós o chamaríamos de louco, porque os loucos podem jurar ter visto aquilo que não existe. Mas não era um autor, mas sim uma multidão de pessoas que dizia crer em Jesus Cristo. Se a história não fosse verdadeira, quanto tempo duraria a mentira? Quanto tempo a mentira aguentaria sem ser desmascarada? Esses cristãos eram diariamente sentenciados à morte por afirmarem justamente a sua fé na ressurreição de Cristo. Nenhuma mentira aguentaria por muito tempo, ou seja, mais cedo ou mais tarde, a maioria iria se retratar. E por que isso não aconteceu? Veja o que Pedro escreveu aqui na Bíblia Sagrada. Por que não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade? E lembrando que Pedro, que escreveu essas palavras, morreu crucificado de cabeça para baixo por não negar Jesus como Cristo, o Messias. Ele estava lúcido bastante para morrer por algo que ele viu, ouviu e testificou que era verdadeiro. Espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais a sua fé em Jesus Cristo. Que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração e em seus pensamentos. E que o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.